Oi, gente, estamos aqui para mais uma aula de desenho arquitetônico. Para quem está chegando agora, nós estamos realizando as aulas para o curso Técnico em Edificações, as aulas remotas, da Escola Estadual Professor Antônio Dantas. Hoje nós vamos já estudamos sobre representação de projetos, hoje nós vamos estudar regras e convenções gráficas, tá bom? Primeiramente, as escalas, né? Os objetos, eles são desenhados em projeções ampliadas ou reduzidas ou iguais, certo? Então, a determinada escolha da escala, né, do tamanho, vai depender muito do tamanho do papel, o tamanho do objeto que você quer representar e a legibilidade do desenho, certo, pessoal? Então, as escalas que a gente utiliza, nós utilizamos uma regrinha chamada escalímetro, onde ela tem várias escalas que nos auxiliam no desenho, né, no projeto, no desenho em si. Escalas numéricas, né? As escalas de redução são representadas da seguinte forma. Então, como é que nós representamos escalas de redução? Dizemos que a escala é igual ao desenho sobre o objeto real, né? Por exemplo, a gente considerando uma escala de 1 para 5, né? Como se tem aqui, é uma escala de 1 por 5, né? Cada 1 metro do desenho, ele vai representar 5 metros do objeto real. É como se você estivesse representando 5 metros. Ou seja, né, para desenhar nesta escala, a gente divide por 5 a verdadeira grandeza das medidas. Enquanto quanto maior for o denominador, lembrem-se disso aqui, ó. Quanto maior for o denominador, menor será a grandeza representada na escala, né? Ou seja, menor será a escala do desenho, certo? Então, se o denominador, quanto maior for esse denominador aqui, pessoal, né? Menor será a escala, certo? Então, como utilizamos o escalímetro? Você pode pegar seu escalímetro aí, certo? Nós temos a escala, né? Essa escala está dizendo que é 1 por 50. No caso aqui, esse 1, 2, 3, quarto tracinho vai representar 15 centímetros, né? Porque você pode perceber, gente, ó, aqui tá a metade de 1, né? Quando a gente vem aqui, ó, 5, 10, 15. Cada tracinho desse vai representar, né, 0,05 metros, né? É como se fosse de 5 em 5, tá certo? Então, você vai contar aqui, ó, na sua escala. Pega aí seu escalímetro, pessoal. Vamos treinar, ó. 5, 10, 15 no pontinho que ele marcou, né? 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Tá vendo? Então, eu conto de 5 em 5, tá bom? Escalímetro a gente conta de 5 em 5. Aqui representa 1 metro ou 100 centímetros, né? Na escala de 1 para 50. É a escala que a gente mais utiliza para desenhar planta baixa, certo, pessoal? Na escala de 1 para 50. Desenhamos planta baixa e planta de corte, tá bom? Nesse aqui, por exemplo, né, nesse exemplo, calcular a escala mais adequada para representar a fachada que segue em um papel formato A4 em margens de 25 milímetros à esquerda e 7 milímetros as demais. Então, aqui foi um exemplo, vamos partir para o exemplo aqui. Eu estou bem grande aqui, mas deixei aqui embaixo. Então, como é a resposta? Com o auxílio do escalímetros, né, medimos a maior dimensão horizontal e a maior dimensão vertical da fachada. Então, ele me deu uma escala de quanto aqui, ó? 1 para 100, tá certo? Se você voltar aqui no desenho, eu acho que ele representa aqui, não diz, né? Mas na apostila tem, pessoal. Então, a gente vai calcular as dimensões da folha descontando a margem que ele pediu. Qual foi as margens? Ele me pediu margens de 25 milímetros à esquerda, ou seja, eu tenho que entrar na minha folha 25 milímetros ou 2,5 centímetros.
e 7 milímetros nas demais, tanto em cima, né? Eu tenho uma folha, pessoal, olha só, vamos começar a desenhar a nossa folha de desenho. Ele pediu para mim entrar 2,5 nessa lateral aqui, ó, e nas demais 7 milímetros. Ou seja, nesse tamanhozinho aqui, eu vou ter 2,5. Daqui para cá, eu vou ter 7,25, né? 2,5 não. 7. Daqui para cá, eu vou ter 7. E daqui para cá, eu vou ter 7. Ou seja, ele me fez uma prancha, pessoal. É porque eu não tá desenhando direitinho aqui. Mas ele me fez o quê? Entrou. Ele fez uma prancha de desenho, certo? Então, com a escala, né? Eu tenho desenho sobre o objeto real e ele vai considerar em metros, né? No caso, ele me deu aqui, ó. Na escala da altura, né? Que é na escala horizontal, ele disse que o desenho ele tem 0,178 e o meu desenho real tem 10,5. E simplificando isso, ele me deu 1/58. Então, a escala menor aproximada de 1/58 é 1/75, certo? Então, se a escala de 1/50 for adotada, o desenho ficará maior que o espaço limitado, ou seja, porque eu sei que 1/50 o desenho ele fica maior do que 1/75. Lembra do que eu falei lá no começo da aula? Eu disse que quanto menor o numerador ou denominador, maior será o meu desenho. Ou seja, quanto maior o meu denominador, menor será o meu desenho. Então, se deu 1/58, se eu adotar a escala de 1/50, não vai caber na folha, certo? Então, o desenho ele será maior do que os limites das margens que ele me pediu para adotar, certo? Então, por isso que ele adotou a escala de 1/75, porque o desenho ficará menor. Então, caberá no desenho. E ele me deu aí a questão, né, do vertical, já outro, né? De 0 deu 1/42, ou seja, a escala menor adotada seria 1/50. Não poderia adotar de 1/25 porque ficaria maior, certo, pessoal? Então, a escala de grandeza. E as escalas gráficas simples, né, são aquelas que a gente representa no desenho lá quando vai plotar, quando vai imprimir, né, pessoal? Então, aí é um exemplo de escalas simples, certo? O dimensionamento das cotas, pessoal, é o que são cotas, né? As cotas, eles são os números que correspondem às dimensões. Por exemplo, quando você bota um terreno de 10/20, que tem aquele tracinho assim, né? Tem assim e tem o número 10 aqui. Isso aqui é a minha cota, certo, pessoal? Representa a minha cota. Isso aqui que eu desenhei representa a minha linha de cota, certo? Vamos desenhar melhor. Linha de cota, cota, aqui linha de chamada. Eu chamei porque vamos dizer que o desenho tá aqui. Eu peguei daqui para cá, ou seja, eu tô chamando, eu tô dizendo que a minha cota é daqui para cá, certo? E pontos e traços, né? Se for colocar, indica o início e o fim da área que foi cotada, certo? Novamente, linha de cota, linha de chamada e cota, e pode ter um pontinho ou um traço que são chamados de ponto e traços, certo? Regras de cotagem, pessoal. Então, a gente tem que ter umas regrinhas e tem que seguir ela, porque são através das normas técnicas, certo? A linha de chamada, ela deve parar entre 2 e 3 milímetros do ponto de dimensionamento. E as cifras, ou seja, o número, a cota, ela tem que ser 3 milímetros de altura, certo?
E o espaço entre a cota e a linha, né? Ó, ele tá dizendo aqui, entre a cota e a linha, tem que ser de 1,5 milímetros. E as eu tenho que representar desse jeito, pessoal, é necessário, né? Isso aqui é por norma. Então, a linha de chamada, tá vendo aqui, ó? Tem uma distância do desenho de 3 milímetros, né? Aqui, ó, a distância do desenho de 3 milímetros para poder começar. Nós temos da cota, né? Para a linha de chamada eu tenho 1,5, certo? E a minha cota, ela 3 milímetros de altura, tá bom? Tudo na cota que você for realizar, tudo na escala. Se for de 1 para 50, é tudo na escala de 1 para 50. Outra coisa, nas cotas os milímetros devem ser indicados como se fossem expoentes, se houver cota por milímetro, né? A gente não deve cruzar as linhas, deve evitar a duplicação de cotas, né? Elas devem ser indicadas em metros, em dimensões iguais, né? E superiores a 1 metro, e em centímetros para dimensões inferiores a 1 metro, certo? Então, eu tenho que representar. E a gente não pode misturar unidades no mesmo desenho, certo, pessoal? Então, aí tá um exemplo de como eu faria a cota de um desenho, entendeu? Ó, desse lado aqui ele representou todas as cotas, desse outro também, na parte de baixo. Essa aqui na parte de baixo, essa aqui ele representou, ele fez uma cota geral sendo 3, certo? Ele não precisou fazer outra cota geral sendo 3 aqui, então ele escolheu 2 locais para fazer a cota geral, escolheu aqui em cima e aqui na lateral esquerda. Depois ele escolheu, fez todas as medidas simplificadas de cada lado, certo? Mas as cotas gerais só fez em 2 lados. No cruzamento, entre linhas de cota e de chamada, deve ser colocado os pontos de 45 graus, né? No cruzamento de linhas, você pode perceber, ó. Deixa eu aumentar aqui para você perceber, olha. Tá vendo? Ele usou o quê? Um traço de 45 graus. E nessa outra aqui, ele usou uma bolinha, tá vendo? Então, você tem que escolher nas linhas de chamada. Qual é que você vai usar? O traço ou traço de 45 ou pontinho, certo? Nos cortes, a gente só tem que representar as cotas verticais, pessoal. Nada de cota horizontal em corte, tá bom? Então, você percebe aqui que no desenho ele representou só os verticais. Ele não fez uma cota aqui, por exemplo. Não se representa em cortes. Em cortes, não tem cota horizontal, pessoal, viu? Nunca coloco cota horizontal em cortes, tá bom? Aí, nós temos as cotas de nível, né? As representações, nós podemos... Essas são representadas em nível de corte, certo, pessoal? Aqui a gente coloca aqui em corte. E aqui em plantas baixas a gente utiliza. Também utilizo essa daqui em cortes, eu já utilizei ela em cortes nos meus desenhos. Já sim, certo? Nós temos as cotas das circunferências, olha só, representando as medidas dos ângulos, né? Aqui a medida do raio, né? Indicando o raio e o ângulo de 45 graus, certo? Cotas de círculo. E a caligrafia. Pessoal, a caligrafia... Tem até isso, para escrever. Gente, em desenho arquitetônico a gente precisa estar dentro das normas. A caligrafia, ela gira de dimensões de 3 a 5 milímetros, certo? É tanto que para desenhar, sempre quando a gente vai desenhar, a gente coloca uma linhazinha assim embaixo, clarinhas, né? Para depois a gente apagar. E vai escrevendo aqui dentro, pessoal. Para ficar na mesma altura, certo? Porque elas têm que estar na norma, né? Os rótulos ou carimbos, né? Tem a representação aí, por exemplo. Acho que na próxima página tem. O que contém. Nesse carimbo ele indica
o título, o tipo do desenho, quem desenhou, as observações, o número da prancha, a data, se teve alguma revisão, qual o tipo do projeto, certo, pessoal? O órgão responsável, a empresa responsável, no carimbo vai todas as informações, tá bom? E aqui é um exemplo, né, de um carimbo padrão. Esse aqui é da Prefeitura de Ouro Preto, porque está na apostila de vocês, né, lá do IF de Minas Gerais, acho que é Minas Gerais, Minas Gerais. E vocês veem que, ó, ele traz todas as informações aqui. Ele trouxe as informações da edificação, se vai ter alguma área demolir, a construir, qual a área total, o número do lote, o número da quadra, o bairro, o responsável técnico, o CREA do cara, quem é o proprietário, o projeto, qual o nome, se é uma planta baixa, uma planta de corte, uma planta de situação, né? O detalhe, a data, o número, né? O número do desenho, de onde é que vem esse desenho, qual arquivo, certo, pessoal? Então, esse é um carimbo padrão, tá bom? E, por fim, nós vamos estudar agora os símbolos gráficos, né? Os símbolos que representam os desenhos arquitetônicos, tá bom? Então, esses símbolos, né, com linhas largas e contínuas e paralelas, é a representação de uma parede e ela mede 15, né, centímetros, pessoal. As linhas paralelas mais estreitas, mas com a mesma dimensão, né, e contínuas representam muros e meias paredes. Essa linhazinha estreita, né, pessoal, essa linhazinha estreita aqui, ó, situada em meio a duas paredes, né, a gente chama de desnível, pessoal. É o desnível entre um vão e outro, uma linha de piso, né? Esse pedacinho aqui que fica entre a porta, né, que é 10 centímetros sempre, né, chamamos de boneca. E essa identificação aqui, nós temos que é a porta de abrir, certo? Essa que é com o mar, que tem duas paredes e ela é embutida, pessoal, nós chamamos de porta de... Eita! Nós chamamos de... Jesus! Nós chamamos de porta de correr. Essa que tem tipo uns losangozinhos, nós chamamos de porta sanfonada. E essa que nós temos linhas paralelas finas, né? E sendo duas no meio mais próximas, nós temos a representação de janelas. Vão observando que tudo isso vocês vão fazer no projeto de vocês, tá certo? Já as linhas paralelas com linhas tracejadas e estreitas, situadas no meio, nós temos a nossa janela alta, que é aquela janela que a gente representa mais de 1,50 m de altura, que mais de 1,50 m de altura é mais do que a nossa planta baixa, né, pessoal? Lembramos que a nossa planta baixa é cortada a 1,50 m de altura, certo? Essas linhas que a gente tem linhas e dois pontos, nós representamos os beirais do telhado, né? Nós temos o telhado e aí representamos os beirais. Não pode faltar de maneira alguma o norte verdadeiro, para indicar qual a localização do norte, a casa, qual o norte da casa, para onde ela está virada, qual o norte da casa. Então você tem que identificar, certo? Ele tem que ser desenhado da forma que tá dizendo aí, certo? As medidazinhas por norma. Meu Deus, de novo saiu. Nós temos a indicação do acesso, que indica, por exemplo, o acesso a carros, o acesso à entrada, certo? O acesso à edificação, a indicação de inclinação de telhado, que é um triângulo com a indicação, certo? Quando eu falo de indicação do telhado, inclinação, é para onde a minha água ela cai, né? Então eu represento em forma desse triângulo. Então eu tenho um telhado de duas águas, que vocês vão aprender, tem uma inclinação para um lado e para o outro, certo? Nós temos as cotas, né, que eu falei mais à frente, a cota em planta, que a gente utiliza em planta,
Nessa aqui nós utilizamos em planta baixa e nessa daqui nós utilizamos em planta de corte, certo? A marcação dos cortes, pessoal, porque quando eu tenho uma planta baixa aqui, eu tenho que marcar um corte de um lado para outro, certo? Então, essa marcação que eu faço aqui de um lado e de outro, quando eu corto a minha plantazinha aqui, vai essa marcação aí, certo? Tá bom? A marcação das plantas, a numeração de cada planta vem com a sua numeração e com o seu nome, com a sua escala, não pode faltar, certo? A representação dos preenchimentos, né, pessoal? Sim, tem a representação das portas e janelas, né, que a gente utiliza nas esquadrias, J1, J2, P1, P2, P3, né? Isso é a representação, a designação das portas e janelas, certo? Nós temos o enchimento de piso, né, pessoal, que a gente representa por esse tracejadozinho, certo? Nós temos a representação do terreno, que é nessas diagonais. A representação do concreto em corte, né? No corte a gente tem uma planta que faz elevação da parede. Aí aqui eu tenho um baldramezinho que é feito com concreto, né? Aí a gente representa com esses triângulozinhos, rabotando, a representação do concreto, certo? E as espessuras das linhas, pessoal. Olha aqui, nós temos uma planta baixa de um banheiro. Preste atenção. Olha aqui a janela em alta, né? Representada tracejada, porque ela está a mais de 1,50 m de altura. Nós temos a linha da parede mais espessa e grossa, né? Que a gente vê uma linha mais larga. Nós temos um piso cerâmico com a linha mais fininha, né? Mais estreita e contínua. Nós temos a representação do desnível, olha, com a linha mais estreita e contínua. A representação da porta. A representação do mobiliário, certo? A representação da cota em planta, olha aqui, em planta baixa, qual é o tipo de cota que ele utiliza, tá vendo? Então, aqui vocês percebem tudo que a gente estudou hoje, certo? E os textos, pessoal, em linha média, né? Então, vocês vão ter aí na casa de vocês as lapiseiras 05, 07 e 09, né? 09 vocês vão utilizar para paredes, 05 vocês vão utilizar para mobiliários, para janelas, esquadrias e portas, para textos, certo? E o 05 vocês vão utilizar para pisos, certo, pessoal? Pisos, desníveis, certo? Para fazer essas representações, tá bom? E aqui eu vou passar bem rápido essa parte, mas vocês vão ver na apostila de vocês. É como vocês representam o mobiliário, né? As camas, o mobiliário dos banheiros, as cubas, os fogões, na área de serviço, a área de estar, a de jantar, o carro, né, pessoal? E a atividade que eu quero que vocês façam, pessoal, é que você pegue uma folha A4, né? E desenhar um dos mobiliários apresentados nas escalas de 1 para 100 e 1 para 50 e cotar, tá certo? Aí vocês vão fazer, deixa eu aumentar aqui para vocês, na folha A4, ó, tá vendo? Vocês vão deixar 25 milímetros, que é 2,5 centímetros no esquerdo, tá vendo? Aqui 0,7 aqui, deixa eu colocar aqui. 0,7 aqui, 0,7 aqui, 0,7 aqui, tá bom? Só aqui que é 2,5 milímetros. Aí, vocês vão dividir, depois que vocês fizerem esse quadrado, lembrem do rótulo, ó, do rótulo ele deixou 31 milímetros. Lembrem que é em milímetros aqui, pessoal, vocês têm que transformar em centímetros, tá certo? No caso de IFMG, vocês vão colocar Escola Estadual Professor Antônio Dantas, né? O nome de vocês e a data, tá bom?
Então, vocês vão construir essa primeira atividade aqui, tá certo? E depois, vocês vão construir essa segunda atividade, que é construir uma prancha A3 para a execução dos exercícios das próximas aulas. Vai executar as mesmas margens, né? 25 milímetros em esquerda e 7 nas demais. E fazer no rótulo na prancha do canto inferior. Esse rótulo aqui que eu quero que vocês façam, certo? Olha só, e esse rótulo aqui, tá certo? Vocês vão fazer esse rótulozinho no canto direito aqui da prancha, certo? Não é no canto esquerdo, pessoal, é no canto direito da prancha, tá bom? Do jeito que tá aqui, ó, nessa parte de cima. Então, eu preciso que vocês façam essas duas atividades, né? Alguma dúvida, vocês voltem os stories, oh meu Deus, pelo amor de Deus, vocês voltem à aula, certo? Tirem dúvida lá no fórum, certo? E eu vou tentar fazer um videozinho rápido para vocês de como vocês fazem essa prancha, certo? E eu deixo para vocês aqui, tá bom? Então, tchau e até a próxima.